Fala, meus queridos concurseiros e concurseiras. Se você ainda não me conhece, você não sabe o que você está perdendo. Eu sou professor Cristiano, sou professor de língua portuguesa e tenho feito alguns vídeos para te ajudar em língua portuguesa para a banca IBAD. Você que vai fazer aí o concurso da SMTT, eu te espero para ser meu companheiro, tá? Eu sou concursado na Rede Municipal de São Luís e você será meu parceiro também concursado, meu parceira ou a minha parceira. E hoje, diferente dos outros vídeos que eu já faço, eu vou resolver com você questões só de concordância verbal. Então, essa etapa final do concurso, da preparação, eu vou selecionar conteúdos que são recorrentes, que sempre caem, para resolver as questões, para resolver esse tipo de questão. Então, hoje nós vamos estudar concordância verbal e nominal, especificamente aqui, ok? Já peço que você dê o seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sino para quando eu postar um novo vídeo, certo? Como funciona? Você vai parar a questão, vai pausar o vídeo, tentar responder e depois ouvir a minha explicação, ok? Então, língua portuguesa, banca IBAD, certo? Vamos à primeira questão? Está preparado? Está preparada? Então vamos lá. Olha só. Questão aqui, ó, 2014, viu? Bem fresquinha aí da IBAD, tá? Considere as seguintes afirmativas sobre concordância verbal. Concordância verbal é o assunto que nós estamos estudando, tá? Olha só. Os alunos chegou cedo para a escola. Gente, se foram os alunos chegaram, certo? Então, essa número 1 aqui já está equivocada, ok? Então, olha só, tá? Essa concordância aqui é falsa, tá? Não existe essa concordância aqui. A maioria dos alunos preferem estudar de manhã. Olha, quando é uma expressão partitiva, a maioria dos alunos, o verbo pode concordar com a maioria. Eu posso dizer a maioria dos alunos prefere estudar, ou eu posso falar a maioria dos alunos preferem. Aqui ele colocou só no plural. Tá errado, porque pode ser no plural, concordando com alunos, ou no singular, concordando com a maioria. Então, também aqui, ó, falsa, tá? Falsa. O time de futebol venceu todas as partidas do campeonato. Certinho aqui, ó, número 3 está certo. O time venceu. A equipe de produção está preparado para começar a filmagem. Gente, a equipe de produção está preparada. A equipe tem que concordar aqui. Então, mais uma falsa aqui, tá? As notícias sobre o acidente, as notícias foram transmitidas pela televisão. Aqui também está certinho. Então, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de afirmativas verdadeiras e falsas. Então, olha só, eu tenho aqui, olha só, três falsas e duas verdadeiras. Então, eu tenho falsa, falsa, verdadeira, falsa, verdadeira. Vamos ver qual é o nosso gabarito? Olha só. Falsa, falsa, verdadeira, falsa, verdadeira. Nosso gabarito é a letra C. Falsa, falsa, verdadeira, falsa, verdadeira. Certo? Gabarito, letra C, tá aqui, até coloquei. Certo? Gabarito, letra C. Tá gravando? Pega teu caderno, já vai anotando aí as dicas que eu vou dar para você de concordância verbal. Ok? Próxima questão. Assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta. Ele quer aqui a correta. A banca IBAD às vezes pede a correta, às vezes a incorreta. Ele quer aqui a correta. Já anota a minha dica. O verbo haver, aqui ó, haviam, haverão, deve haver. O verbo haver, quando der ideia de existir, ele é impessoal, ou seja, não vai ter plural. Ele é um verbo impessoal. Então, há muitas festas neste lugar. Verbo haver, há. Houve muitas festas neste lugar. Nada de houveram muitas festas neste lugar. É houve, porque houve é o verbo haver no sentido de existir. Certo? Se houver locução verbal, o verbo haver, dando ideia de sentido de existir, e um outro verbo, esse verbo vai acompanhar a impessoalidade do verbo haver.
Então, vamos lá? Haviam muitos funcionários. Não, é havia. Verbo haver dando ideia de existir. Haverão muitos funcionários. Não, haverá muitos funcionários. Deve haver, olha só, aqui é o verbo haver com sentido de existir. Certo? O verbo principal, o verbo auxiliar. Nesse caso aqui, o deve acompanha a impessoalidade do verbo haver. Nada de devem haver muitos funcionários. Está errada a concordância. É deve haver muitos funcionários na empresa. Está aqui o nosso gabarito, a letra C. Devem haver, não, já te falei que acompanha. Se o verbo haver está aqui, dando ideia de existir, o verbo que está com ele também vai acompanhar a impessoalidade, ficar no singular. Então, errado também. Devem haverem, gente, por favor, né, me respeita. Gabarito, letra C. Tá? C do professor Cristiano. Tá aí o gabarito para você. Letra C. Tá gostando? Tá aprendendo? Vai anotando essas regrinhas. Verbo haver com ideia de existir é impessoal, não vai pluralizar. E o verbo que estiver ali junto com ele também fica na impessoalidade. Certo? Próxima questão. Assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta. De novo, a correta. Aqui tem um monte de regras. Nessa questão, a gente tem um monte de regras, então muita atenção. Vamos lá. Faz 15 anos que não vejo. Verbo fazer, com ideia de tempo que passou, tempo decorrido, ele é impessoal. Então, o certo é faz 15 anos. Fazem 15 anos que eu não te vejo. Tá errado. Tá certinho aqui, como a letra A. Ó. Faz 15 anos, ó, que não o vejo. Certo? Tá certinho essa questão. Fazem 15 anos? Não. Verbo fazer, dando ideia de tempo decorrido, fica no singular. É impessoal. Fizeram 15 anos? Não. Fizeram não. Fez 15 anos, né? Vão fazer 15 anos? Ó, de novo, verbo aqui acompanhando. Se verbo fazer está dando ideia de tempo decorrido, quem acompanha ele vai seguir isso. Nada de vão fazer. Vai fazer 15 anos, vai fazerem? Também não. Nosso gabarito é a letra A. Faz. Aprendi isso. Nada de fazem 2 anos que ele foi embora. Faz. Faz. Ok? Vão fazer 15 anos. Não, vai fazer 15 anos. Grava essa regra aí. Gabarito letra A. Ok? Vamos seguir? Próximo. Podemos afirmar que há um problema, que ele já quer o erro. Ó. A errada. Há um problema de concordância na seguinte frase. Aqui ele quer o problema. Onde há um problema de concordância. IBAD também, ó, 2024. Questões fresquinhas aí para você de concordância verbal da IBAD. No crepúsculo suave da tarde, enquanto as últimas luzes do dia se despedem. As luzes do dia se despedem. Ok? Vamos deixar essa letra A aqui, enquanto as últimas luzes do dia se despedem. As luzes se despedem, certo? Vamos deixar essa A de stand-by aqui. Mesmo assim, a cumplicidade entre elas permanece intacta, transformando o cansaço em um elo de amizade, que fortalece cada passo compartilhado. Aqui também parece que está tudo certo. Ele quer onde tem um problema. Ele quer onde tem um erro. Então, tudo indica que a letra A não é, que a letra A está certinha aqui, né? Ó, despedem quem? As últimas luzes se despedem. Aqui também, ó, a cumplicidade entre elas permanece. Cumplicidade permanece. Intacta, certo? Um elo de amizade que fortalece. Quem fortalece? Um elo. Lembrando que ele quer a errada. Cuidado com isso. Às vezes a gente fica atrás da correta, né? É a errada. Ele quer onde tem um problema de concordância. O dia foi repleto de aventuras e experiências, preenchendo-as com memórias que se entrelaçam com o sutil cansaço que se manifesta em seus olhares. Parece que aqui também está tudo certo, tudo concordando. O dia repleto de aventuras, preenchendo com memórias que se entrelaçam. Memórias se entrelaçam, né? O sutil cansaço manifesta o sutil, está no singular, concordando certinho. Ainda há espaço para a alegria compartilhada. Alegria compartilhada. Há espaço para quê? Alegria compartilhada, certinho.
Elas estão meia cansadas. Está aqui o nosso gabarito. Gente, não existe. Quando o verbo... Na verdade, não é o verbo. Isso aqui já é concordância verbal e aqui já é, na verdade, concordância nominal. Não, quando a palavra meio tiver sendo usada como advérbio de intensidade, não tem feminino. Ela está meio cansada. Elas estão meio cansadas. Nada de meia. Meia só se for aqui a gente calça ou então de horas, de tempo, de quantidade. Meia cansada não existe. Então, elas estão meio, seria aqui, ó, meio cansadas. Ele quer onde há um problema de concordância. Letra E. Ok? Acertou? No final do vídeo você vai dizer quantas você acertou para mim e de onde você está assistindo, qual bairro, qual o seu lugar, se você gostou. Eu preciso desse feedback, gente. Não custa nada comentar, dar o like, pelo amor de Deus. Estou fazendo um produto aqui para você. Ok? Vamos lá. Letra E aí, o nosso gabarito. Qual das palavras em destaque no trecho abaixo não, marque sempre essas palavras aqui, ó, não poderá sofrer flexão de qualquer tipo, mesmo que haja alterações no enunciado que a motivem. Muito parecido. Existe uma classe de palavras na língua portuguesa chamada advérbios. E o advérbio, ele é uma palavra invariável, ele não tem alteração. Normalmente, ele se refere ao verbo, a um adjetivo ou a um próprio advérbio. Ele quer saber qual é a palavra aqui que não vai sofrer alteração, que não vai ter alteração, mesmo que a palavra que ele se refira esteja no plural. Que palavra é essa, gente? Ó, vamos começar por aqui. É considerada mundialmente como um problema. Poderia ser são considerados mundialmente como problemas. Poderia. Então, não é consideradas aqui. Violação. Violação é um substantivo, né? Então, além de violação de direitos humanos, além de violações de direitos humanos, poderia sim ter flexão. Feminista, a palavra feminista. No movimento feminista, poderia ser movimentos feministas? Sim. Qual é a palavra aqui que não pode ir para o plural? Muito. É uma temática muito abordada? Não, gente. É uma temática muito abordada, certo? Porque aqui está sendo usada como advérbio, então fica invariável. Mesmo que a palavra esteja, que ele se refira aí, esteja no plural. Muito, um advérbio de intensidade. Nosso gabarito, letra A. Ok? Tá aprendendo? Tá conseguindo compreender? Vamos lá, vamos para a próxima. Olha só. Em qual... Vamos lá, deixa eu ver aqui, cadê o meu... Ah, tá aqui. Deixa eu só apagar aqui. Olha só, eu me perdi aqui. Em qual das alternativas todas as regras das normas de concordância não foram respeitadas? Vamos lá. Aqui, ó, letra A. Cadê o cursor aqui do mouse? Perdi aqui o cursor do mouse. Deixa eu ver. Tá aqui. Tá aqui, porque tá bem pequeno. Havia cadeiras suficientes em casa. Tudo certo, ó. Verbo haver, dando sentido de existir. Faz 2 anos que não viajo. Tudo certo, já aprendemos isso, faz 2 anos. Ainda falta dar os últimos retoques na organização. Ainda falta. Será? Não seria ainda faltam dar os últimos retoques na organização? Ainda faltam, não seria? Ou tá certo? Aqui tá certo, gente. Sabe por quê? Porque o sujeito aqui é um sujeito oracional. Ainda falta. Falta o quê? Dar os últimos retoques. Quando o sujeito é uma oração, o verbo fica no singular. Tá certinho. Ainda falta o quê? Dar. Ó, aqui é a segunda oração e é um sujeito oracional que nós chamamos. Certinho, tá? Certinho. 100 metros é muito. Certinho, viu? Aprende isso. 100 metros são muito. Tá errado. 100 reais são muito. Não, 100 reais é muito. Expressões é muito, é pouco, sempre no singular. 100 metros é muito. 100 reais é pouco. 100 reais é muito. Ok? O erro tá aqui, ó. Até passei. Não, fiz você voltar, graças a Deus. Olha só. Deixa eu só colocar aqui o meu computador para carregar, tá? Porque ele é um computador viciado. Vamos lá.
Olha só. Não sou eu que está atrasando você. Olha a concordância, esse que e quem. Não sou eu que estou atrasando você. O certo seria não sou eu que estou e não está. Quando aparecer o que, o verbo concorda com a pessoa. Não sou eu estou atrasando você. Se fosse quem, se aqui no lugar do que tivesse quem, aí a concordância poderia ser com a pessoa que está antes do quem, com a pessoa pronominal, ou com o quem. Se fosse quem, se fosse assim, não sou eu quem está atrasando você. Quem está? Está concordando com quem? Ou poderia ser, não sou eu que quem estou atrasando você. Mas como apareceu o que e não o quem, a concordância tem que ser feita com a pessoa. E a pessoa é quem? Eu. Então, eu estou atrasando você, seria o certo. Gabarito letra E. Ok? Eu não sei cadê o pessoal aqui do mouse, sumiu. É bem pequeno aqui. Então, enfim. Deixa eu ver aqui se eu consigo ampliar. Não, aqui é mais... Não é isso que eu quero. Ok, deixa eu voltar aqui. Agora eu mexi demais aqui. Ok. Vamos lá. Gabarito letra E, tá? Gabarito letra E. Deixa eu só voltar aqui para o que eu estava. Certo? Olha só, essa questão é bem interessante. Estive em Blumenau, onde há moitas de azaleias e manacais em flor. Certo? Desconsideradas as alterações de sentido, ou seja, não é para você olhar o sentido aqui. Não liga para o sentido. Assinale a alternativa em que não aparece erro gramatical, onde não tem erro gramatical. Mesmo que não faça sentido, entendeu? Ele quer. Tem questões que ele pede, tem que fazer sentido e tem que ter correção gramatical. Aqui ele só quer aquela, mesmo não tendo sentido, mas que tenha, mas que não tenha erro gramatical. Vamos lá. Estive em Blumenau, onde existe moitas de azaleias. Gente, onde existem moitas de azaleia. Ok? Então, não é a letra A. Estive em Blumenau, onde devem ter havido, olha o verbo haver dando ideia de existir. E devem, onde deve ter havido moitas de azaleias. Então, também não pode ser. Verbo haver aqui dando ideia de existir, o verbo tem que acompanhá-lo, ficar impessoal, ficar no singular. Estive em Blumenau, onde haviam moitas. Não, onde havia moitas. Já vimos isso. Você percebe como a banca IBAD gosta do verbo haver? Não é a letra C. Estive em Blumenau, onde deve haver moitas de azaleias e manacais em flor. Está parecendo que é a letra C, ou letra D aqui. Estive em Blumenau, onde deve existir moitas. Agora, olha só. Olha como essa banca é. Percebe que agora não apareceu o verbo haver, apareceu o verbo existir. Se aparecer o verbo existir, vai pluralizar o verbo auxiliar. Então, aqui era para ser, ó, estive em Blumenau, onde devem existir moitas de azaleias e manacais em flor. Se fosse o verbo haver, estaria certinho. Mas como foi o verbo existir, deveria ser devem. Devem concordando com moitas. Olha que pegadinha. Nosso gabarito aqui, ó, é a letra D. Ok? Letra D. Certo? Se aparecer o verbo existir, tem que ter concordância. Seria devem existir moitas. Se fosse o verbo haver, é deve haver moitas. Ok? Letra D. Sabe-se que a concordância gramatical é uma transmissão de características morfológicas de reflexão gramatical de um vocábulo principal para outro. Em geral, concordância é ato ou efeito de harmonizar flexões de palavras em uma frase. Neste contexto, pode ser entendida como se refere à forma correta. Como identificar uma concordância verbal? Ele quer saber aqui como uma questão mais teórica aqui, tá? Quando apenas identificamos o verbo? Não, gente. Em algumas ocasiões, quando apenas
Desconfie de questões que apareçam com apenas, viu? Normalmente elas estão erradas. Apenas identificamos o sujeito? Também não. A concordância verbal se dá pela construção do enredo do sujeito? Não. Sujeito é o assunto, né? O computador do professor é muito bom. O que é bom? O computador do professor. Isso é o sujeito. Todas as vezes que definimos o tempo verbal da oração? Não. Quando o verbo se adapta ao número singular ou plural, quando eu falo de número, eu estou falando de singular e plural. E a pessoa do sujeito. Pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa. Está aqui o nosso gabarito letra E. Então, concordância verbal é o quê? Quando o verbo se adapta ao número e à pessoa do sujeito. Gabarito, letra E. Ok? Todas essas questões são nível médio, nível do seu concurso aí da SMTT ou outro concurso que você vai fazer cuja banca seja a Funatec. Ok? Letra E. Mais uma questão de novo, ó. Funatec, verbo haver, existem e tudo mais. Assinale a alternativa que completa corretamente a seguinte frase. Ó, faz ou faz em alguns dias. A gente já sabe que é faz, né? Então, eu já vou tirar a letra B e a letra A. Faz, ok? Faz, tentar escrever aqui. Faz. Faz. Faz alguns dias que foi publicado o edital do concurso público daquela prefeitura. Certo? Havia ou haviam? A gente já aprendeu que no sentido de existir, o verbo haver fica impessoal. Então, é havia. Então, eu já tiro a letra C. Vamos lá. Havia. Faz alguns dias que foi publicado o edital de concurso público daquela prefeitura. Havia muitas candidatas para o cargo de guarda civil, mas existe ou existem? Verbo existir vai concordar. Existem poucas vagas. Nosso gabarito, letra E, de esperança. Esperança que você vai passar nesse concurso. Então, nosso gabarito, letra E. Ok? Letra E tá aí. Mais uma questão aí. As normas de concordância verbal, levando em consideração o padrão da norma culta, estão completamente observadas em olhe e fique se perdendo na vida dos outros, e tudo ficará escurecido, assim como na alternativa. Ou seja, onde aqui as regras gramaticais estão sendo observadas, as regras de concordância, tá? Os Emirados Árabes Unidos não, os Emirados Árabes Unidos são, tem que concordar, assim como os Estados Unidos não, Estados Unidos são, ok? Não é a letra A. Fala-se muito em novas tecnologias. Gente, presta atenção aqui. Principalmente quando tiver esse se aqui. Esse se, ele pode ser, ó, tem dois aqui. Esse se, ele pode ser pronome apassivador, certo? Quando ele acompanhar um verbo transitivo direto. Ou ele pode ser o índice de indeterminação do sujeito. Quando esse se acompanhar verbo intransitivo, verbo transitivo indireto, verbo de ligação e tudo mais. Cristiano, eu não sei o que é isso. Eu tenho uma aula aqui chamada Termos Integrantes da Oração. Dá uma olhada nessa aula para você entender o que eu estou falando aqui. Quando o verbo, presta atenção, quando o verbo ele for transitivo direto, precisa de complemento, só que sem preposição, esse se é um índice, é uma partícula apassivadora. Quando o se tiver com verbo transitivo direto, precisa de complemento sem preposição, esse se vai ser um pronome apassivador. Ou seja, tem sujeito, só que o sujeito está na voz passiva. Logo, o verbo vai concordar com o sujeito, quando for transitivo direto. Agora, quando esse se estiver acompanhando um verbo transitivo indireto, verbo de ligação, verbo intransitivo, esse se vai ser índice de indeterminação do sujeito. Logo,
o sujeito, o verbo vai ficar no singular. Ok? De boa? Então, ó, fala-se muito em quê? Em novas tecnologias. Quem fala, fala em alguma coisa ou de alguma coisa. Tá bem aqui a preposição. Então, esse verbo falar é um verbo transitivo indireto. Então, esse se vai ser um índice de indeterminação do sujeito. Então, logo fica, fala-se muito em novas tecnologias. Nosso gabarito é a letra B. Agora, olha a letra D. Vende-se bolos de pote. Quem vende, vende alguma coisa. O verbo vender é transitivo. Ó. Vender, vou puxar para cá, é transitivo direto. Se ele é transitivo direto, ele precisa de complemento sem preposição. Então, bolos de pote é o sujeito. E se bolos de pote é o sujeito na voz passiva, então teria que ser vendem-se bolos de potes. Então, depois desse se, o verbo só vai para o plural, concordando com o sujeito que vem depois dele, se o verbo for transitivo direto. Porque logo depois dele vem um sujeito na voz passiva. Tirando isso, mesmo que a palavra depois esteja no plural, mas se ele não for transitivo direto, o verbo vai ficar no singular, como é o caso aqui. Fala-se muito em novas tecnologias. Muita gente fala falam-se, mas está equivocado. Ok? Enéas Carneiro ou Chico Buarque ganharão. Não, se é um ou outro que vai ganhar, então não pode ser plural. Então, Enéas Carneiro ou Chico Mendes ganhará o título de embaixador do Acre. Então, não pode ser essa. Deve existir mais informações. Não, é devem, está com o verbo existir, tem que concordar. Gabarito é letra B. Ok? Dá uma olhada sobre transitividade verbal no vídeo que eu tenho aqui, para você entender melhor essa questão. Assinale a alternativa que respeita as regras de concordância verbal. Alternativa em que respeita as regras, ou seja, está tudo correto. Deu 3 horas da tarde. Deu 3 horas da tarde? Não, deram 3 horas da tarde. Ok? Não é essa. Os Lusíadas é uma ótima obra literária. Os Lusíadas é uma ótima obra literária. Tá parecendo que é essa, né? Os Lusíadas, nome de obras, né? Fica no singular, mesmo que o nome esteja no plural. Meu óculos, não, muita gente erra, né? O certo é meus óculos. Choveu, elogios naquela noite. Gente, verbos que indicam fenômeno da natureza, chover, trovejar, normalmente eles ficam no singular. Eles são verbos impessoais. Agora, quando o verbo chover, trovejar estiverem no sentido figurado, o sujeito estiver no sentido figurado, aí ele vai para o plural. Ó, no caso aqui, ó, chover elogios aqui não está no sentido de chuva literal, não é fenômeno da natureza. Está no sentido figurado, então era para ser choveram. Agora, se fosse choveu muito essa noite, aí ficaria no singular mesmo, porque verbo que indica fenômeno da natureza fica sempre no singular. Agora, se o sujeito for no sentido figurado, choveu elogios, aí ele tem que concordar. Seria para ser choveram, tá? São proibidas entradas. Gente, não tem determinante aqui. Então, o certo é proibida entradas, certo? Então, o nosso gabarito aqui, letra B. B de boa aula que está sendo. Eu fico por aqui, espero que tenha te ajudado. No nosso próximo vídeo eu vou trabalhar outro assunto que é muito recorrente na banca Funatec. Faça o seu comentário, diga se você gostou, se inscreva, mande seu oi, enfim. Até a próxima aula, meu querido.